Iniciando a gravação da aula do dia 10 de junho. Boa noite a todos. Vamos começar. Então é o seguinte, olha só. Deixa eu só dar uma organizada aqui na tela. Na última aula, a gente fez esse modelo, que é uma casa muito simples, né? A gente conseguiu rapidinho montar ele, só para relembrar, né? Para quem não assistiu a aula, ou não estava presente, ou ainda não teve tempo de assistir a aula gravada. A gente pegou na internet um modelo de arquitetura bem simples, de um sobrado. Então eu chamei aqui de modelo 6 sobrado compacto, né, que é um sobradinho bem compacto. A gente pegou a arquitetura que estava disponível na internet. Então não é ainda um projeto assim que eu tenho desenvolvido no meu escritório. Eu prometi para vocês que em breve a gente vai começar a ver alguns modelos maiores, alguns modelos mais elaborado de arquitetura, mas de forma didática está servindo bem para abrir a mente nossa nessa fase ainda inicial de elaboração de projeto. Então, é um sobrado, 2 andares, né, tá aqui o térreo e o andar superior. Aí a gente, desse arquivo, a gente criou 2 máscaras, que são os nossos arquivos individuais. Então a gente criou um arquivo, né, a gente criou um arquivo do térreo, e nós criamos também um arquivo do segundo pavimento. Ó. E aí a gente foi e começou a trabalhar no CIP. Então a gente montou o nosso modelo, né? A gente ficou no final da aula filosofando sobre a necessidade ou não de ter um pilar central aqui na parte de trás da obra. Então a gente achou que dava para tirar o pilar, né? Tirou, e a gente colocou uma viga aqui com uma inércia mais alta, rodamos, e aí a viga deu um problema. A gente vai arrumar. Só que ficou faltando a escada. Então a gente vai fazer. Qual é o objetivo da aula de hoje? A gente colocar a escada, né? Colocar a escada. Aí eu prometi para vocês também que a gente ia ver a fundação agora, a partir dessa fase do curso. Toda vez que a gente tiver que calcular uma fundação, eu vou abrir um ensaio de SPT e a gente vai avaliar junto o ensaio para poder definir qual que é a resistência do terreno. Então, para essa obra que a gente está fazendo, a gente vai entrar aqui eu vou entrar aqui na pasta, no servidor lá do meu escritório, e vou escolher aqui uma obra que é uma casa lá no Recreio. Inclusive, essa obra quem está executando é um aluno meu, que montou uma empreiteira, e aí ele me contratou para eu calcular para ele a obra, e ele fez a sondagem. Tá aqui, ó. Sondagem, relatório, março, recreio. Então eu tenho vários relatórios. A gente pode inclusive pegar várias sondagens e ficar fazendo uma avaliação uma por uma. Mas eu lembrei que tinha essa sondagem aqui, que é uma sondagem mais recente, de uma casa também que foi 2 andares. Então, ó, o cliente aqui fez, a gente solicitou 3 furos, que é o que a norma recomenda para esse tipo de área de projeção de construção. E aí eu tenho aqui o resultado. Então vou ver se na aula de hoje a gente também dá uma adiantada aqui nessa... tentar interpretar o que são esses resultados. Mas antes disso, vamos terminar o modelo, porque o modelo ainda não está terminado. Então vou colocar a escada, vou pedir para calcular, vou acertar aqui os erros que tem, que eu acho que tem viga aqui com problema ainda, a gente acerta os problemas, e aí a gente parte para a avaliação do terreno e tenta fechar o projeto hoje, inclusive gerando as plantas como se fôssemos começar a obra, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos dar uma olhadinha na escada. Eu vou vir aqui para o térreo, vou ligar a máscara, vamos ver se aparece aqui a escada. Ó, apareceu a escada, né? E aí eu preciso de algumas informações que eu acho melhor tirar no AutoCAD. Então eu vou vir aqui no AutoCAD, ó, e vamos pegar algumas informações. Está todo mundo acompanhando? Então o que eu preciso de informação? Sim. Eu preciso da largura da escada, que é mais fácil medir aqui do que medir lá dentro do CIP. E aí eu vou anotar, eu tenho uma folha de papel aqui, eu vou anotar essas medidas. Ó, largura da escada. Largura. A gente está com 80 centímetros. Aí a distância aqui, a largura do piso, 27 centímetros. Então estou medindo aqui, ó, 27. Então piso, 27 centímetros. Largura aqui do patamar, ó, 80 também, tá ótimo. Não tem distância entre um lance e o outro, tá vendo aqui, ó, um lance de escada, né, faceia o outro lance.
e vou contar aqui a quantidade de espelho que tem essa minha escada. Então eu tenho aqui, ó, né? Tô entendendo que cada linhazinha dessa é um espelho. Então você sobe uma determinada altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estamos aí com 16 espelhos. Muito bem. E relembrando, ó, que essa nossa arquitetura foi uma arquitetura muito simples. Eu não recebi um corte dela, o que é natural também. Muitas vezes você recebe do cliente um projeto, o projeto não tem corte. Então, quem escolheu o pé direito fomos nós. Então, aqui no CIP, ó, quando a gente começou a aula na semana passada, a gente deve ter definido uma altura aqui, ó, para esse pé direito. Ó, a gente escolheu aqui 2,80. Então eu tenho uma altura de 2,80 a ser vencida por 16 espelhos. Então eu preciso saber qual que é a altura do meu espelho. Então eu tenho o meu pé direito. Cara, esse é o pé direito total, né? É de osso a osso. Do piso a piso, 2,80. Como eu tenho 16 espelhos, a altura do meu espelho, H igual a 280 dividido por 16 é igual a 17,5. Então eu tenho 17,5, aí eu vou botar aqui o que eu anotei também, ó, o piso tem 27 centímetros, a gente mediu lá no AutoCAD, e a largura é igual a 80 centímetros. Outra coisa que é importante eu verificar, como a escada não é simétrica, olha lá, os lances não são simétricos, eu vou contar quantos pisos eu tenho no primeiro lance e quantos eu tenho no segundo. Então no primeiro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa informação também é importante, ó. 7 pisos no primeiro lance, no segundo eu tenho 1, 2, 3, 4. Então 7 e 4. E lembrando que essa aqui tem dois. O patamar foi dividido aqui, ó, em leque, com 3 espelhos no que seria o nosso patamar. Então vamos lá, relembrando, ó, para quem não lembra de como é que faz a escada, a gente volta aqui para a entrada de pavimento, começa pelo térreo. É bom ligar a máscara, então vou ligar aqui a minha máscara do térreo. E aí vamos lá, ó. Vou vir aqui em escada, então tem um íconezinho de escada, cliquei, novo núcleo de escada. Se não estiver aparecendo dessa forma aqui, ó, tiver assim, ó, basta dar um cliquezinho aqui nesse coração vermelho que vai aparecer do jeito que está na minha tela. Novo núcleo de escada, aí vamos começar a preencher, ó. Largura não é 1 metro, é 80 centímetros, 0,8. O piso 27 centímetros, então 0,27. E o espelho é a continha que a gente fez aqui, ó. Eu fechei o bloco de notas, 0,280 dividido por 16. 2,80 dividido por 16 deu 17,5. Aí por coincidência está aqui, ó, 0,17,5. A rotação é da esquerda para a direita, tá ok. Aqui eu quero que o meu degrau seja também em concreto. O guarda-corpo, aqui está um pouco exagerado, ó, tá? O revestimento está ótimo, 1 kN por metro quadrado. A sobrecarga está o valor de norma, 3 kN por metro quadrado. E o guarda-corpo aqui que está exagerado. Normalmente eu ponho aqui 1,6, tá? Eu diminuo. Se for então guarda-corpo mais leve, um vidro, um tubo, você pode vir aqui e diminuir um pouco ainda esse carregamento. Então, dividir, ó, botei 1,6, 1 e 3. Aí eu vim aqui em tramos, não tem nenhum ainda, vou clicar em mais. Pode pegar a primeira, não tem importância, pega a primeira, clica em editar. Aí troca aqui, ó, escolhe o tipo que mais se assemelha. No nosso caso vai ser algo próximo dessa. E aí vamos começar agora a acertar. Número 1, eu não tenho essa bomba. A bomba, ó, é a distância que fica aqui entre um lance e outro, ó, eu não tenho. Então o programa tem essa opção, você tira. Ó, tirou.
Aqui eu não tenho 8 e 8, eu tenho na verdade 7 e 4. Ó, 7 e 4. Tô certo? Ah, aqui ó. Só que olha o que aconteceu. Tá vendo que ela não tá girando para a posição certa? Professor, é isso que eu ia falar, é o contrário. Então, é o contrário. Então eu vou cancelar, vou cancelar, vou cancelar, vou voltar aqui em dados do núcleo e ela está rodando então para a direita. Aí eu vou trocar, a rotação dela é para a direita. Aceitar. Aí vem tramos, desculpa, ó, então troquei aqui, ó, voltei, troquei, botei direita, tramos, mais, vamos editar. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos ter 7 e 4. Só que eu acho que aqui não é 7 e 4, na verdade ele está perguntando quantos degraus vai ter. Então não é 7, aqui é 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. 8 e 5. Ah, tá, vamos lá. 8 e 5. O que está me incomodando aqui? Eu estou olhando para aqui, ó, para cá, ó, e estou vendo que não está chegando no 280. A gente tem que fazer isso aqui chegar no 280. Ó. O que está faltando? Está faltando degrau acrescentado no patamar. Então eu tenho 3 degraus em cima do patamar. Pronto, ó. 1, 2, 3, fechou 280. Beleza, ficou certinho. Aí, mais o que aqui que eu posso arrumar? Patamar livre. Ah não, desculpa, o patamar nosso vai ser apoiado, só que eu não quero que esse apoio seja 20 centímetros. Como a gente está trabalhando com viga de 15, eu vou botar 15. E vou deixar aqui a alvenaria de blocos mesmo. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso. Outra coisa que eu não tenho falado com vocês é o seguinte. Cara, a escada, o CIP toma sempre como espessura da rampa da escada 15 centímetros. Cara, eu gosto de trabalhar com 15. Eu acho que a escada fica bem rígida. Quando você começa a botar uma laje muito fininha, ela dá aquela vibração chata, incômoda. Então, não é na escada que um pouquinho a mais de concreto vai ser um custo a mais, tá? Mas quem quiser, ó, você pode vir aqui, 10 eu acho que não passa, 10 eu acho que a escada vai vibrar muito, mas você pode botar aqui um 12, ó, 12 ou 13 centímetros, vou botar aqui 12, ó, 0.12, tá bom? Vai dar, com certeza vai dar um pouquinho mais de armação também. Aí a gente pode até trocar aqui o nome, ó, escada 1, né, dá um nome aí, escada 1, aceitar, ó, opa, ó, eu não tirei a bomba dela. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa aquela hora eu coloquei. Então lá, 8 e 5, 0, alvenaria de blocos, 280. Diminuir um pouquinho a espessura da laje para 12. Aceitar. Aceitar. Ó, aceitar novamente. Aí agora eu tenho que encaixar ela aqui. Você pode até encaixar no olho. Você pode até tentar encaixar no olho. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de lançar ela aqui para fora, ó. Lanço. Giro ela para ela encaixar na posição, aí é bom ligar aqui o perpendicular. Coloquei. Aí agora eu vou mover. Vou pegar ela aqui, ó, e vou trazer ela aqui para a posição. Vou tirar o ortogonal de novo e vou encaixar. Tem alguma coisa de errado, que ela não encaixou. Tá vendo que não tá batendo? Então o que eu posso ter errado? Eu vou voltar aqui, ó, editar. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Deve ter um degrau a mais, professor. 80. Será seu? Não. Peraí, deixa eu ver um negócio. Vamos voltar aqui para o AutoCAD. Vamos Léo, você tirou a bomba. Não considerou ela. Não, a bomba é a distância entre uma e outra. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se eu tenho. Primeiro deixa eu ver se está certo isso aqui, ó. Daqui até aqui, 27. Deixa eu ver se a gente colocou 27. Piso. 27, tá certo. O espelho, 17,5, tá certo. Agora vamos contar aqui e vamos ver se está certinho. O que eu fiz de errado? Alguma coisa eu coloquei errado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, em termos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, já sei o que está de errado. Na máscara, vamos lá, ó. Já entendi. Na máscara, a gente tá com... Aí agora a gente vai ter que acertar isso. Quem lembra, essa arquitetura que a gente pegou, cara, tá com essa parede aqui de 25. Aí lembram na aula da semana passada que eu falei, olha, isso aqui, cara, não é mais usual nas nossas obras mais populares fazer uma parede de 25.
Aí a gente reduziu as vigas para 15. Então é isso aqui, ó. Eu teria que voltar aqui, ó, para bater certinho. Ou eu ignoro a máscara, né? Eu posso vir aqui e simplesmente desligar a máscara agora, ó, e não me incomodar mais que não está batendo, ó, e deixa do jeito que está. Ou a gente vem aqui, ó, se quiser acertar a máscara, a gente tem que empurrar isso aqui, ó, 10 centímetros para cá, ó. Pronto. Aí agora essa viga ficou do jeito que a gente projetou, ó. Isso a gente não poderia ter feito sem pedir autorização para o cliente e para o dono da casa. A gente pegou uma arquitetura que tinha uma parede de 25 e a gente reduziu ela para 15. Então, ó, reduzi aqui para 15. Agora eu vou salvar essa máscara. Todo mundo entendeu o que estava diferente? A escada aqui estava depois da parede de 25. Só que quando a gente foi projetar, eu achei por bem a gente reduzir tudo para 15. Então, ó, eu vou trocar aqui agora de aba. Quando eu voltar, ele vai pedir para atualizar. Ó. Ele quer atualizar agora o arquivo do AutoCAD. Sim, atualizou. Aí, ó, agora vamos ligar, vamos ver se vai estar batendo. Ó, bateu. Tá bom? Ó, tá os degraus certinho um em cima do outro. Aí vamos lá, vamos dar uma olhada no 3D. Aí, ó, ficou a escada. Esse rosa aqui, ó, mais clarinho, é o apoio do patamar. Isso é normal de fazer, ninguém tem que se preocupar. Essa carga é muito baixinha, tá? Pode apoiar aqui. A recomendação do programa é que você faça... imagina que toda casa você está fazendo ela com tijolo normal. Está fazendo com tijolo cerâmico, aquele tijolinho usual que a gente usa. A recomendação do programa é que esse patamar, pelo menos esse trecho, você faça em bloco de concreto. Né? Faça como se fosse uma alvenaria estrutural, tá? Então seria a recomendação do programa. Quando ele veio aqui, ó, a gente estava editando a escada, ele perguntou assim, ó, você quer uma alvenaria de blocos? Eu aceitei. Eu nas minhas obras eu faço isso, mas não me preocupo muito em fazer alvenaria de bloco, não. Se a pessoa fizer uma parede bem feitinha, de tijolo normal mesmo, aquele tijolinho comum que a gente usa. Cara, o vão aqui é muito pequeno a ponto de dar uma carga excessiva no tijolo. Mesmo o tijolo de vedação, a norma... Assim, qualquer olaria que fabrica tijolo sabe que o tijolo tem que ter pelo menos 2 MPa de resistência. Tá? Se você pegar essa carga aqui, o peso da escada e dividir pela área, isso vai dar muito menos de 1 MPa. Então mesmo o tijolinho mais vagabundo vai suportar. Tá? Então, a única coisa que você tem que se preocupar tem que deixar uma informação clara no projeto que o patamar tem que ser apoiado, ele tem que ser apoiado em cima da alvenaria. Se a alvenaria já foi feita anterior à escada, e deixaram a escada para fazer por último. Já fizeram a parede e deixaram a escada para fazer por último. Tem que lembrar que quando for fazer o patamar tem que rasgar, né, tem que rasgar um pouco da alvenaria para poder levar os ferrinhos do patamar em cima da escada. Oi, filho, tudo bem? Espera aí, Fabiana. Deixa eu desligar aqui o áudio dela. Que bom. Pronto. Ficou alguma dúvida? Lembrando aqui, ó, é sempre bom quando acaba de lançar a escada, né, volta aqui e pede para ver o detalhamento. Porque aí quando você pede para ver o detalhamento, ele calcula, né, e te dá as armações. Aí você passa o olho e vê se tem alguma coisa exagerada. Se tiver dando erro, o programa vai avisar. Tá? Se tiver as armações normais, ó, 8 a cada 10, 8 a cada 10, 8 a cada 20. Qual que é o problema da escada no CIP? Ele é um pouco limitado. Ele não deixa você editar a armação. Eu gostaria de aqui trocar para armação de 10. Ele é limitado, ele não deixa você editar essas armações. E aí, só recapitulando, né? Não sei se vocês... Isso a gente já viu em algumas aulas para trás. O CIP tem uma jogada inteligente aqui para os degraus que ficam em cima do patamar. Ele faz um patamar reto, né? Isso aqui é muito mais simples de fazer na obra. Faz esse degrau com uma altura muito grande, né? Faz esse degrau aqui, essa parte de concreto com altura muito grande. E aí ele fala para você fazer os degraus em cima do patamar em enchimento. Aí você pode fazer em bloco, em tijolo,
faz lá do jeito que achar melhor. Aqui. Vamos dar uma olhada no detalhamento. Ó, ele recomenda que isso aqui seja em enchimento. Tá bom? Se você, quando dá aqui a armação muito pesada, vamos supor que tivesse dado um 10 a cada 10, algo assim, né? Assim, 12, ferro de 12,5 a cada 10. Aí você olha, cara, uma armação está muito pesada, é porque a escada está com um vão muito grande. Aí a minha recomendação é que você venha e coloque uma espessura um pouquinho maior. Aí você vem, ó, lembra que a gente estava com 15, aí botou 12, né? Você pode aumentar um pouquinho, aí põe 15, 16. Quando a escada é muito grande, tem que trabalhar com espessura maior. Essa espessura, né, é exatamente o que resiste na escada. O degrau, ele é só peso, ó. O 12 centímetros é isso aqui, ó. Ó. O seu 12 é essa espessura, que a gente chama de rampa. O espelho, né, o degrau em si, isso aqui não tem resistência nenhuma. Isso aqui é um peso morto na sua escada. Então, vamos lá. Já coloquei a escada. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos calcular a obra novamente. Por que é bom calcular? Porque agora ele vai pegar o peso da escada e vai descarregar, ó. Entrou uma carguinha, ó. Essa linha amarela é o peso da escada nessa viga. E aqui entrou, ó, um peso, né, a escada, o patamar apoiou na sua alvenaria. O programa calculou o peso da alvenaria mais o peso da escada e descarregou aqui nessa região. Vamos agora calcular a obra mais uma vez. Quanto está calculando? Está todo mundo entendendo? Tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Roberto, tá me escutando? Oi, Léo. Pô, você sumiu? Pô, Léo, tava super ocupado, tava viajando um tempo aí. Tá bom, beleza. Tava meio enrolado. Show de bola. Agora, você tá mandando um novo link lá, agora eu tô... Tá bom. Novamente aí. Beleza. Ô, Léo, se eu te falar, aproveitando o ensejo. Fala. Essas caras que você fez daquele jeito ali, eu tenho visto, alguns vídeos assim de... O próprio, não é nem o engenheiro, assim, o carpinteiro, né? Ele montando as formas lá, dessas escadas flutuantes. Não, então... Cara, não aparece desse jeito, não é? Não, vamos lá, olha só. Hoje, eu não sei se, cara, não sei se eu tô entendendo o que você está falando. Cara, hoje virou moda o arquiteto ou o próprio engenheiro, né? Pedir a escada que é desse jeito aqui, ó. A escada vem, só que aí o fundo, em vez de ser reto, igual é o usual, assim, pra mim isso seria o usual. Cara, ele faz aquele jeito, né? Ó. Ele vem fazendo assim. O fundo também é... É isso que você perguntou? Ou não? Isso, é uma das dúvidas, é um design, né? Que ele faz tá. assim. Isso aqui o CIP não calcula, tá? Eu já calculei lá no escritório, a gente já calculou e armou algumas assim, a gente calculou na mão. Aí tem umas apostilinhas que ensina a calcular como é que faz. A gente monta no F-Tool, isso, cara, e depois a gente arma na mão, e detalha na mão. E tem uma outra que você diz que é flutuante, que eu não sei, cara, eu não sei o nome, você me fala se eu estou errado. Eu esqueci se a plissada é essa aqui que o pessoal chama de escada plissada, cara, ou aquela que assim, a gente coloca uma viga embutida, escondida na parede, e aí fica os degraus assim, ó, voando, ó. Isso, tem desse modo e tem também com a viga no centro. Tá, vamos lá. Aí existe essa que fica os degraus em balanço, né? Ó, fica os degraus em balanço e uma viga aqui, e os degraus, na verdade, os degraus ficam engastados numa viga que normalmente fica escondida dentro da alvenaria, ou quando é estrutura metálica, essa viga fica aparente. Ou, igual você falou, o pessoal tem usado muito, coloca uma viga central, né? Coloca uma viga central e aí vem colocando aqui os degraus, não é isso? Os degraus ficam apoiados no... É isso que você perguntou? Essa é tipo o esqueleto, professor. Isso mesmo. Então, nenhuma das duas o CIP calcula, tá? Ele não calcula. Quando é estrutura metálica, a gente ainda consegue fazer alguma coisa lá no CIP 3D, quando é estrutura metálica. Quando é de concreto, isso aqui também calcula na mão. A gente faz uma memória de cálculo manual, cara, calcula e detalha no AutoCAD. Tá bom? Nenhuma dessas aqui o CIP faz. O CIP tem esse módulozinho
Cara, esse módulo que tem aqui dentro dele, né, cara, é muito, assim, é limitado para atender a arquitetura. Ele só tem esse padrão. Quando é um pouquinho diferente, não tem jeito. Professor, as Oi. escadas aqui da minha casa, Aham. o degrau é vazado e o degrau ele é engastado nas duas vigas, é uma viga em cada extremidade. Aham. E o Então, patamar não tem degrau, ele é reto. então É como se vamos fosse lá. um degrauzão só, entendeu? Então, vamos lá. No meu escritório, E toda ela é de vez. madeira. E a Aham. escada todinha é de madeira. Então, vamos lá, só para a gente fechar o assunto aqui do CIP. Cara, o CIP só faz essa escada convencional. É isso, é uma laje, né? Uma laje, o patamar também é laje e os degraus são enchimento de concreto. Cara, é o nosso escada tradicional. Fugiu disso, cara, lá no escritório a gente calcula e arma na mão, assim, manualmente. Tá bom? Beleza, vamos dar uma andada aqui. Deixa eu desligar o carregamento, a gente deu alguns erros. Vamos ver aqui o que está dando de erro. Deixa eu desligar as máscaras. Então, no térreo está tudo ok, não teve erro, tá ok. Subi um andar. Essa viga aqui está dando erro e essa viga aqui está dando erro. Essa já está com limite da altura, né, que a gente tinha pensado, ó, 15 por 50. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver se a gente consegue. Deve ser erro de flecha, ó. Erro de flecha. Aí eu tenho que agora. Aí deu um erro de flecha. A gente vai clicar aqui no relatório. Vamos dar uma entrada. Né? Aí 10,56 para 10. E aí a gente tem dois pontos aqui a discutir de flecha. Número 1. Quando isso aqui. A gente já discutiu algumas vezes. Quando isso aqui está próximo disso. Com certeza, se você melhorar um pouquinho a armação, principalmente do positivo, né? Se a gente vir aqui, ó, editar, pega esse 2 ferros de 10, passa 2 ferros de 8, aumenta um pouco, põe 2 ferros de 10, e também não está nada exagerado, e pede para o programa verificar, ó, o erro sumiu, tá? Então, beleza, o erro desapareceu, cadeado, né? Botou cadeado, salvou, problema resolvido. E uma outra coisa que eu tenho que discutir com vocês é, quando o limite está naqueles 10 milímetros e você tem uma viga muito grande, né? Você tem uma viga muito, muito grande e o limite travou naquela... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó. Quando o limite travou nos 10 milímetros, cara, eu já discuti isso com muita gente, tá? E já fui até em alguns congressos que o pessoal comenta isso. Esse 10 milímetros, cara, ele é um bom limite para quando você tem um vão muito pequeno. Quando você tem um vão muito grande, esse 10 milímetros é um exagero, é como se a norma estivesse fazendo uma recomendação muito exigente. Aí você é quase que obrigado a ter umas vigas muito, muito altas. Esse 10 milímetros eu tiro, tá? No meu escritório, eu venho aqui, ó, grupo, ó, obra, opções de viga. Então a gente vem aqui, ó, obra, opções de viga. Limite de flecha em viga, ó, limite de flecha. Esse aqui, ó, são os limites que vem na memória para a viga de concreto. Então, se você clicar aqui, ó, ele está com 3 limites. Um limite para carregamento instantâneo, a sobrecarga, ele pega o vão, divide por 3,50. No tempo infinito, que é aquela flecha que acontece ao longo dos anos para um carregamento quase permanente, esse quase permanente ele pega a sobrecarga e utiliza só um percentual da sobrecarga. Aí ele coloca aqui C sobre 250 e aí é ativo ao longo do prazo, ele coloca aqui característica, mas aí ele vem e faz, ó, pode ser C sobre 500, que já é um limite muito conservador, e ainda coloca aqui, ó, 1 centímetro. Ele entende que, assim, para você falar que a alvenaria não vai sentir nada, ele coloca 1 centímetro. Mas isso é um limite bom para quando a viga tem 3 metros de vão, 4 metros de vão. Quando começa a ter um vão muito grande, eu venho e tiro isso aqui. Aí como é que eu tiro? Eu vou prometer para você o seguinte, eu vou voltar depois uma aula, uma quinta-feira, só para falar com bastante calma sobre isso, tá? Eu venho aqui, ó,
e tiro esse 1 centímetro. Eu tiro. Mas ao mesmo tempo, é que eu tirei... Ah, outra coisa. Aí eu venho aqui e troco um pouco. Esse 500, cara, eu acho o 500 muito... Assim, significa que você está pegando o seu limite dividido por 500. Aí fica um número, uma flecha limite muito pouquinho. Eu coloco aqui 350. E aqui, ó, no tempo... Deixa eu ver onde que eu mexo. Aqui. No tempo infinito, característica, essa aqui, eu coloco aqui 350 também. Pronto. Aí eu crio mais uma verificação para o programa, mas eu tiro aquele 1 centímetro, eu tiro 1 centímetro e tiro aquele 500 e passo L sobre 500. Cada obra, eu não tenho bem uma receita mágica, eu fico olhando em função dos vãos, aí às vezes eu abro a norma, olho lá quais são os limites, vejo mais o que se assemelha à maioria das minhas vigas. Você pode vir aqui e tentar dar uma mexida nisso, tá? Então, aqui, o que acontece é, quando a viga é muito grande, eu normalmente tiro aquele 1 centímetro, que é aqueles 10 milímetros que estava lá. Eu vou cancelar isso aqui, deixa eu ver se ele... Ó, eu cancelei, tá? Não mudou nada. Vou voltar aqui em resultados. Ó, vigas, editar. Aquela verificação de 1 centímetro é isso aqui, ó. É quando ele verifica a flecha, ele vai fazer algumas verificações, que está aqui no final, ó. Ele fez... Aqui tá... Lembra que lá tem 3 limites de flecha? Olha aqui as 3 verificações, ó. 1, 2, 3. E aí nessa última aqui, ó, ele trava a deformação para 1 centímetro. 1 centímetro são 10 milímetros. Tá bom? Nesse caso aqui eu só comentei isso para deixar registrado que esses 10 milímetros você tem uma certa flexibilidade. Se quiser, se aqui estiver te incomodando muito, o problema foi esse, aí você fica tentando às vezes aumentar muito a altura da viga, você pode vir aqui e tira esse limite aqui e deixa o L sobre 350, que é um bom limite. Tá? Aqui a gente resolveu só mexendo um pouquinho na armação. Já botei o cadeado, já salvei. Vamos ver essa aqui agora. Ó. Essa também não está passando na flecha. Aí eu vou dar uma olhada. Ó, 7,79 para 7,70, tá bem pouquinho, né? Ela tá com uma 15 por 30, acho que a gente pode mexer um pouquinho aqui num 2 ferros de 8. Botar aqui 2 ferros de 10. Vou juntar aqui, ó, vou também colocar 2 ferros de 10 aqui e vou juntar essas duas barras. Ó, vamos juntar. Juntei. Então dei uma leve aumento na armação. Mandei verificar, o erro de flecha sumiu. Né? Então não houve necessidade de aumentar a altura. Eu estou com uma altura de 30 centímetros. Como o limite estava bem suave, acima a flecha estava um pouquinho só acima, mexi um pouquinho aqui na armação, né? Com isso eu aumentei um pouquinho a inércia da minha viga. Aí, relembrando, isso só funciona quando você está no limiar, né, do limite da flecha. Aí você melhora um pouco a armação, você melhora a rigidez da viga, ela vai deformar menos. Agora, quando você está com uma deformação excessiva muito grande, você vai ficar tentando melhorar a armação aqui e não vai resolver. Aí não tem jeito. Para você mexer realmente na inércia, você tem que pegar a sua viga e aumentar. Vai lá e aumenta. Pronto, fechou. Vou botar aqui um cadeado. Vou salvar. Fechou. Acho que a gente sumiu agora os erros. Ó. Estamos sem erro. Deixa eu dar mais uma calculada na obra. E agora eu estou calculando com cadeado. Se você não botou cadeado, vai calcular, os erros vão retornar. Vou calcular aqui de novo. Aqui, ó, sumiu o erro, mas tem uma coisa que está me incomodando aqui. Carga linear fora da viga. No grupo 2, ó, vamos lá. Ficou aqui uma carga voando. Vamos tentar identificar onde que essa carga aqui tá voando. Então, tá no grupo 2 e tá na coordenada 389. Então, vou botar aqui, ó. Nota. Vou copiar aqui, ó, para eu saber onde que ela tá. 389, 420. 389, 420. Como é que eu descubro isso no CIP? Vamos primeiro no grupo 2. Grupo 2 é o meu primeiro pavimento. Aqui, ó, grupo 2, primeiro pavimento. Vamos clicar aqui, ó, na introdução de coordenadas. Ó, vou trazer isso aqui para cá. E aí o que acontece? Aqui
em C, ó, isso é coordenada X e a coordenada Y do ponteiro do meu mouse. Então, conforme eu for andando com o mouse, ele vai mostrando aqui a coordenada do ponteiro do mouse. Então, vamos lá, ó, aqui em cima, 0,498, eu tenho que encontrar o ponto. Deixa eu anotar aqui, 389, 420. Vamos lá. Ah, vamos ligar o carregamento também, ó, liguei o carregamento. Vamos lá. 389, ó, 389, tá por aqui, 4,20, deixa eu até ver onde que é, ó, 4,20. O que aconteceu? A escada, ó, a escada não apoiou na minha viga, aqui, ó, a minha carga tá antes, se a gente olhar um 3G, a gente vai até reparar que ela não tá beliscando, ó, ficou um gap aqui, ó. Isso é um erro grave, ó. A escada não está se apoiando na viga. O que aconteceu? Quando eu empurrei a escada, eu recuei a escada 10 centímetros em função dessa viga, cara, essa viga aqui tem que vir também 15 centímetros. Então eu tenho que voltar. Todo mundo entendeu isso, ó? Essa minha viga lá no primeiro pavimento, ela tem que se deslocar para cá também. Os mesmos 10 centímetros que eu empurrei lá, tem que chegar com ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na minha máscara, ó, do segundo pavimento. Ah, a gente nem tinha criado essa viga, né? Deixa eu ver, a gente nem... Aqui a gente tinha colocado a viga no olho mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, ó, vou vir aqui, vou apagar ela, ó, apaguei, vou colocar ela de novo. Eu quero uma viga de 15 por 30. Então vai ser aqui no olho mesmo, ó, pegando a escada, para a escada apoiar nela. Pronto, foi. Pronto, aí pegou, só lembrando que eu tenho que... quando eu apaguei a viga, essa laje aqui passou por cima do buraco que tinha e tampou, ó, tá sem buraco. Eu tenho que criar o buraco de novo, ó. Ó. Acabou que o CIP se perdeu e colocou isso aqui, tem que tirar. Então aqui, ó, apagar laje, coloquei, vamos dar uma olhada como é que ficou. Pronto, certinho. Vamos lá agora, vamos calcular. Voltou a dar problema numa viga, viga 2, né? Deixa eu dar uma olhada no que aconteceu. Eu já até sei o que foi. Quando eu apaguei essa viga e eu acertei, aquele cadeado que eu botei nessa viga aqui sumiu, quer ver, ó? E aí voltou a dar problema de flecha, vamos ver. Vigas, editar viga. Ah, ó, o que aconteceu? A gente tá, inclusive, tá com cadeado, só que quando eu botei a escada apoiando ali naquela viga, veio mais peso para cima dela, né? Assim, então agora essa viga está pegando o peso, veio peso para cá e peso para cá. Então deu um errinho nessa viga e nessa aqui também. E aí, como tinha um cadeado, olha o problema do cadeado, ele não recalculou a armação. Então eu vou liberar aqui, ó, o cadeado e vou pedir para o programa rearmar essa viga. Ó, tirei o cadeado e ó, calcula essa viga de novo. Calculou. Pronto, vamos ver o erro de... Não passa a flecha. Vamos clicar, dar uma olhadinha. Estou com 9,29 para 7,70. Vou tentar resolver isso aqui ainda na armação. Vamos ver se eu consigo. 2 ferros de 8, vou botar um ferro de 10. 2 ferros de 10. Vou juntar. Juntei, vou verificar. Não sumiu o erro ainda, ó, não sumiu. Vamos dar uma olhada. 8,36 para 7,70. Vamos ver se eu consigo passar para 2 ferros de 12. 2 ferros de 12. 12,5. Vou pedir para verificar. Pronto, o erro sumiu. Então, 2 ferros de 12,5, problema resolvido. Só que tem uma coisa me incomodando. Eu não queria, mas isso a gente volta depois, né? Eu não queria ferro de 16. Na hora que a gente for otimizar as vigas, a gente tenta tirar, tá? O ferro de 16.
Por hora, cadeado, salvei, fechei. Vamos dar uma olhada, acho que essa aqui está com erro também. Não passa na flecha. Vou botar 2 ferros de 12,5. 2 ferros de 12,5. Vou juntar. Foi. Verifiquei, sumiu o erro, cadeado, salvei. Pronto. Eu acho que agora a gente sumiu o erro do programa. Calcular. Aí recapitulando, ó. Isso, todo dia praticamente algum aluno esquece desse detalhe e me manda mensagem perguntando. A professor, na obra do senhor não está dando erro e as minhas vigas todas estão em amarelo e está dando erro de ancoragem na viga. Então, quando a gente trabalha com viga muito baixinha, que são as vigas de 30, ó, 30, 30, a maioria das vigas aqui estão com 30. Se você, aí o programa, ele se vê na situação de ter que, para ancorar a sua viga, a sua armação, ele dobra 2 vezes aqui, ó, as armações. Aí, quando dobrou a segunda vez, ele dá uma mensagem, dá um alerta. Fala, olha, cuidado, ancoragem com dobra dupla. Para você tirar esse alerta, né, você tem que vir aqui em obra. Isso a gente fez semana passada. Obra, dados gerais. Clica aqui, ó, na engrenagem. Aí vai abrir aqui. Aí vem aqui em vigas. Clica aqui nesse quadrado. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. É aqui, ó, nesse quadradinho amarelo menor. Clicou. Disposições das armaduras. Tipo de dobra. Aí você habilita essa aqui. O padrão do CIP é essa de cá, com uma dobra só. Aí você clica na dobra dupla, né, 2 dobras na mesma barra. Pronto. Aí quando você pede para calcular, desaparece aquelas mensagens que dá de alerta. Fechou. Vamos então agora para o cálculo das sapatas, né? Na semana passada, eu vim aqui e dei um bico, ó, obra, dados gerais, e a gente acaba que está sendo quase que uma constante no nosso curso, bicar aqui qual é a tensão do terreno. E aí a gente vai, hoje eu vou falar um pouquinho disso, mas a gente vai entender da seguinte forma: cálculo de tensão admissível no terreno. Uma coisa são obras pequenas e outra coisa são obras grandes, tá? Quando a obra é pequena, eu e quase que todos os engenheiros utilizam artifício muito simplificado para avaliar esse númerozinho aqui, tá bom? É o que eu vou fazer hoje. Quando a obra é maior, você tem que usar as formulações corretas. O professor Antônio Nascimento, acho que a grande maioria aqui conhece ele, ou se não conhece pessoalmente, assim, porque ele também é professor da Estácio, então muito dentre de vocês foi aluno dele na Estácio. Quem não conhece ele da Estácio, pelo menos já deve ter ouvido eu comentar com ele. Se nunca ouviu, cara, o professor Antônio é muito meu amigo, e ele tem também, da mesma forma que eu tenho os meus cursos, ele tem os cursos dele voltados para a área de geotecnia. E ele tem me ajudado muito, de vez em quando ele dá algumas aulas avulsas dentro desse meu curso que é mais longo. Ano passado ele deu 2 aulas, funcionou muito bem. Esse ano eu estou ainda acertando uma data. Ele possivelmente ele vai dar essas aulas para mim no período de férias dele na Estácio, em função de correção de prova e etc. Mas eu tenho o material dele aqui, ó. Deixa eu achar, ó. Cursos de fundação, aqui, ó, fundações. Então ele montou aqui para a gente vários materiais, várias apostilas. Eu vou abrir esse aqui, ó, capacidade de carga na prática, tá? Então, só para vocês entenderem, o correto seria você usar uma formulação completa para calcular quanto que o seu terreno resiste, né? Que seria a tensão admissível do terreno. Essa tensão admissível do terreno, a formulação a formulação teórica, né, que o pessoal mais utiliza, chama formulação de Terzaghi, forma de Terzaghi. Então, é uma fórmula. Deixa eu ver se tem essa fórmula aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se aqui também está só o simplificado ou se tem a fórmula de Terzaghi completa. Não.
Deixa eu ver se algum material dele que ele deixou aqui tem. Aqui, vamos lá. Eu diria que a fórmula que todo mundo deveria usar sempre seria essa aqui, ó. Ela é uma delas, né? Tem várias, uma delas aqui, ó, fórmula de Terzagh. Aí você precisaria fazer o ensaio de SPT, avaliar qual é o terreno, avaliar com o terreno qual é a coesão, qual é a sobrecarga que vai ser aplicado na sua sapata, ver qual que é o ângulo de atrito, cara, ver qual que é a dimensão. Olha como é que é interessante. Você, para calcular a sapata, você tem que dar um chute na dimensão da sapata. Então, o cálculo mais completo é quase que um cálculo interativo. Você propõe o tamanho da sapata, verifica a tensão, volta no tamanho da sapata, volta, cara, para convergir. Essa aqui seria uma formulação completa, ó. Aí você tem o Terzagh melhorado, ó. Então tem aqui, ó, fator de forma de correção. Pegou aquela fórmula e o pessoal melhorou ela ainda. Então entrou aqui mais uma série de coeficientes. Isso seria o melhor dos mundos. Você saber utilizar essas equações, cara, e a gente utilizar elas. Isso só funciona assim, na prática a gente só faz isso com obra grande. Em obra pequena, a verdade a gente faz o seguinte: a gente abandona essa formulação mais completa e a gente parte para as formulações práticas, né? Então aqui, ó, métodos. Aí inclusive o professor Antônio, ó, colocou aqui fez uma apostilinha, ele colocou, ó, tensão admissível através dos métodos simples, né? Então, basicamente tá? Basicamente pega um número de golpes que o ensaio deu e divide por um determinado número. Então, deu 7 golpes, pega 7 golpes e divide por um número. Deu 10 golpes, 10 divide por 5. Que número que você vai utilizar aqui? Aí cada autor propõe alguma coisa. Tem autor que fala, não, 4. Aí autor, não, se for areia, pode ser 5. Se for argila, adota 4. Então, tem vários autores que cada um determina um valor, né? Aí o professor Antônio fez aqui um apanhado, né, de o que cada autor aí para cada tipo de areia propõe de número. Ele montou. Aí ele montou aqui uma outra apostila até mais simplificada ainda, que ele chamou de capacidade de carga na prática. Por que ele deu esse nome aqui, ó, dessa apostila? Porque é o que a gente utiliza no dia a dia, né? Obras pequenas a gente utiliza isso aqui, capacidade de carga na prática. Então, ó, ele veio e fala, ó, você vai pegar o seu N e dividir por um número, né? E aí cada um sugeriu alguma coisa, mas aí tá aqui, ó, cada autor, né, no ano propõe algum número. Eu vou botar aqui, ó, o que eu uso. Cara, o que eu uso é isso aqui, lá no escritório. Recomendação aqui de Albiero Sintra. Para qualquer tipo de solo, se você dividir por 5, né, trabalhando em quilo, ou 50 se você estiver trabalhando em KPA, eu gosto de trabalhar em quilo e depois eu troco para MPA. Então, 5 é um bom número. Cara, você está, de uma certa forma, bem conservador para qualquer tipo de solo. Pega o SPT e divide por 5, lembrando que, cara, isso só vale para pequenas obras. Então, vamos lá. Então, eu falei muito para chegar numa coisa boba, né? Assim, pega o número de golpes e divide por 5. Oi, fala, Pérez. Pode falar. Só interrompendo, eu trabalho numa obra industrial aqui, aí eu peguei uma memória de cálculo de um projetista aqui, ele fez exatamente isso, ele não usou o Terzagh. Eu peguei mais a memória de cálculo para ver como é que o cara chegou na tensão admissível, mas o cara pegou o NSPT e dividiu apenas por 5 mesmo. Cara, vamos lá, Pedro. Em obra industrial. Eu trabalho 20 anos com obra, cara. A verdade, assim, que todas as minhas obras eu dividi por 5. Cara, assim, sabe aonde que eu, assim, usei Terzagh só dentro da faculdade, cara, e quando eu dava aula para ensinar para os alunos. Na prática, cara, sempre quando eu uso Terzagh, dá atenção muito próxima do N dividido por 5. O que acontece? Número 1, isso aqui para mim só vale quando a carga é pouco. Quando vai para estaca, cara, aí esquece, não é mais nada disso. Aí estaca não tem como simplificar. Tem que ser aquele cálculo que a gente viu ano passado. Eu me lembro até de você ter participado das aulas. Atrito lateral, efeito de ponta, cada tipo de estaca tem os coeficientes. Não tem, cara, estaca raiz tem os seus coeficientes, estaca cravada tem outros coeficientes, Strauss tem seus coeficientes. Cara, cada tipo de estaca tem a sua formulação. Isso aqui vale para sapata
pouca profundidade e carga baixa. Agora, quando você fala assim, é industrial, mas se a carga foi de tal forma que quando pegou o N dividiu por 5 e a carga do pilar, a carga do pilar que chega na sapata, não deu uma tensão maior do que esse dividido por 5, eu acho que tá ok, tá a favor da segurança até. Se tivesse utilizado o Terzag, eu acho que ele daria até para ter economizado um pouco no tamanho da sapata. Ele iria diminuir. Tá bom? Beleza. Beleza, então vamos lá. Então, cara, acabou que eu perdi muito tempo para explicar, assim, pega o número de golpes, divide por 5. Aqui, olha só, essa formulação, ele fala assim, pega o médio. O que seria o médio? Você faz o N, daqui a pouco eu vou explicar, tá? Apesar de estar nessa formulação, faz o N médio, seria você pegar a camada de cima com a camada de baixo, mais a camada de onde está a sapata, fazer uma média e dividir por 3. E aí pega essa média e divide por 5. Isso eu não faço, tá? Eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Isso aqui normalmente eu não faço. Inclusive outros autores nem utilizam o médio, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui então, cadê aquele ensaio de SPT que eu escolhi? Ó, vamos lá, cálculos, Ivan Lessa, sondagem. Chegar aqui, sondagem de uma obra que eu calculei recentemente, ó. Então, foi lá, a empresa fez a sondagem, a gente escolheu 3 furos, né? A gente colocou mais ou menos aí 3 furos. Aí furo 1, ó, furo 1. Então tá aqui, ó. Vamos ver se tá interessante aí o resultado. Então, cara, primeiro ele colocou lá o tripé, né? Começou a dar um número de golpes, tirar as amostras, e aí deu aqui, ó. São a soma. Assim, só para fazer um resumo rápido do que é o ensaio. Ele vai dando os golpes, né? Aí ele soma os 15 primeiros, os 15 do meio, os 15 finais. Aí ele soma os 15 primeiro com o segundo 15, né? Soma, vai dar um número, né? Quantos golpes que precisou para avançar 15. Cara, isso aqui a gente ignora, tá? Essa primeira aqui, ó, o inicial. Apesar de colocar, a gente ignora. Todas as recomendações normativas é sempre em relação aos golpes finais. Então tá aqui, ó, golpes finais. E ele já somou, né? Cada empresa tem uma tabela próxima, né? Apesar de todas as tabelas terem que seguir mais ou menos a mesma coisa, cada um tem o seu layout. Essa aqui, que essa empresa usa, tá um layout até bem simples, tá? Não importa. A gente vai ignorar a parte inicial e é a parte final que a gente olha. Então, o que a gente pode avaliar? Ó, no início, deu um terreno muito bom. 13 golpes é um terreno bom, né? Deu 13 golpes. Aí tá aqui, ó, silt arenoso com cascalho diverso, aterro. Aí você tem que tomar um certo cuidado. Por que deu 13 golpes se isso aqui é aterro? Porque deve ser um aterro com muito cascalho, muita pedra, muito entulho. Então, na hora que vai batendo no entulho, vai dando resistência aos golpes. Cara, ele camuflou a resistência do terreno. Por quê? É um aterro, isso aqui pode estar mal compactado, mas em função do cascalho deu um número de golpe. Então, de cara, olha como é que embaixo, 1 metro abaixo já caiu, ó, para 7. Né? Então, você ignora o 13 e vamos olhar aqui, ó. Eu não vou botar uma sapata com... Aí outra coisa, a gente nunca coloca sapata com menos de 1 metro de profundidade. O mínimo é 1 metro. Então, 1 metro, vou adotar 13 golpes? Não. Por que não? Porque isso aqui está camuflado. Se logo abaixo tem 7 golpes, 7 seria, cara, um número ideal, né? Eu vou botar minha sapata... Preciso botar a sapata a 2 metros? Não, né? Porque assim, esses 7 metros aqui, ele é entre 1 e 2. Então, eu botando a minha sapata a 1,5, eu posso adotar 7 golpes. O que é esses 7 golpes? Aqui, ó, uma areia média. É um bom terreno, uma areia média, né? Pouco compacta, mas que está dando 7 golpes. Para um prédio, né? Isso aqui ainda não é bom, mas para uma casa, 7 golpes eu acho que não está ruim. Aí, o que é aquele N médio? Se eu vou botar a minha sapata
a 1,5 metro de profundidade, a minha sapatinha vai ficar aqui. Imagina que isso aqui fosse o meu pilar. Opa. Isso aqui, ó, fosse a minha sapata. Ó. Desenho bem mal aqui, né? Ó. Aí, como que eu vou avaliar qual é a tensão? Pela formulação lá, seria o N médio. Então, eu falei assim, a minha sapata está aqui no 7, eu somo 13 mais 7 mais 9. Divido por 2. Então, divido por 3, né? 13 mais 7 mais 9. Daria 29. Dividido por 3, 9,6. Então, deixa eu botar aqui o bloco de notas. Então, vamos lá, ó. O que seria um N médio, que está lá naquela formulação do Antônio? Seria você, já que eu estou botando a 1,5 metro, eu pego 13, mais 7, mais 9, então seria a média, o anterior e o posterior. Você pega a média dessa região. Aí daria 13 mais 7 mais 9, dividido por 3. Daria 9,67. Aí quem que é a nossa tensão admissível? Eu vou botar assim, ó, tensão admissível, pelas formulações lá mais práticas, é o N dividido, né, um N médio dividido por 5. Então a gente pegaria 9,67, dividiria por 5, e aí lembrando, toda vez que divide por 5, dá quilo por centímetro quadrado. Então dividir isso aqui por 5, daria 1,93 quilos por centímetro quadrado. Tá bom? Em MPa, isso daria, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, 0, você divide por 10, para botar isso aqui em MPa, 0,19 MPa. Tá, o que eu faço no escritório, o que a gente faz lá no escritório? Cara, a gente não gosta de trabalhar, eu não gosto de trabalhar com N médio, não, tá? Porque eu não vejo assim, tudo bem, o 13 aqui é muito bom, cara, é ele que puxou a média para cima, eu prefiro olhar assim, para baixo, o terreno está melhorando? Cara, isso é um bom indicativo que eu não vou ter problema. Daqui a pouco a gente abre um SPT que piora o solo. Ó, isso aqui está melhorando, né? 7, veio para 9, 10, 21, 35, 39. O terreno está só melhorando. Pô, é um indicativo excelente, né? Que o seu terreno está, apesar de 7 golpes não ser lá tão significativo, mas você não está tendo problema para baixo. Muito bem. Aí eu ignoro o 13 e pego o 7 mesmo. Porque assim, eu estou botando meu terreno aqui 7. Então eu faço isso, ó. N igual a 7. Minha tensão admissível é igual o N dividido por 5. Isso aqui vai dar 7 dividido por 5 igual 7 dividido por 5. 1,4 quilos por centímetro quadrado. Lembrando que quando você divide por 5, aqui já embutiu o coeficiente de segurança, tá bom? Então não precisa... agora qual é o coeficiente de segurança que eu vou adotar? Esquece. Na parte do solo já está saindo com coeficiente de segurança. Aí vai dar 0,14 MPa. Essa aqui seria a tensão, que o quanto que o terreno resiste, né? A resistência do terreno. Quando que eu não faço isso aqui? Cara, eu não faço isso, né? Pegar e dividir por 5. Vamos lá, como é que eu não faço? Quando eu vejo que o terreno está piorando, imagina que aqui tivesse 7 e aqui tivesse 3. Opa, caramba, o terreno está piorando muito. Cara, eu adoto a resistência do pior. Então eu vou partir para... Por quê? Eu imagino que a tensão do terreno, né, vai se dissipar para essa camada mais mole de terreno. Aí eu vou e pego o N de baixo. E aí vai um pouco do tato, da sua experiência de projeto, né? Não tem também uma fórmula, não tem uma fórmula muito mágica, não. Cada SPT eu vou tentando avaliar um pouco de uma forma. Aqui, esse N dividido por 5, cara, é um número bem conservador quando acontece isso, ó, o terreno está melhorando. Daqui a pouquinho a gente pega outros SPT. Eu tenho um SPT aqui para filosofar durante meses. Tem muito SPT para a gente avaliar. Então, 0,14. Com que profundidade? 1,5 metro de profundidade. Aí eu vou vir aqui e vou colocar, né, assim, vou voltar aqui no CIP, ó, dados gerais, e vou colocar 0,14 MPa e 0,14 MPa. 0,14. Enquanto, deixa eu só, eu já vou te responder, mas deixa eu botar aqui para calcular, tá? Só para o programa ir andando. Então botei 0,14 e agora vou calcular novamente.
vocês vão ver que vai mudar o tamanho da sapata. Estava 75, 75, 95, 95. Vou mandar calcular. Fala, Davi. Pode falar. Você já calculou, né? Porque assim, eu participei de algumas obras, né? E não fizeram o SPT. O SPT. Aí você, eu sei que é errado, né? Mas você usaria algum número mágico assim para Não, então vamos lá. Cara, segura aí, vamos fazer assim. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui a aula, e aí, quando estiver faltando uns 20 minutos, a gente vai falar sobre isso. Porque, por exemplo, eu estou dando aula aqui, qual que seria o certo eu falar para vocês? Nunca pegue uma obra que o cliente não quer pagar o SPT. Faça um SPT em 100% da sua obra. Cara, toda obra tem que ter SPT. Cara, isso é muito bonito eu falar aqui como professor. Na prática, cara, eu preciso ganhar dinheiro, vocês precisam ganhar dinheiro. Cara, o cliente quer fazer uma casa de um andar, pô, não quer pagar o SPT. Aí você vai perder o projeto, vai perder de atender o cliente por causa que ele não quer. Cara, então, assim, a gente tem que ter um certo jogo de cintura. O que é o meu jogo de cintura no escritório? Eu tento explicar para o cliente sempre, até se for uma casa de um andar, tem que fazer SPT. Cara, 2 andares, tem que fazer SPT. Cara, o cliente não quer fazer um andar, 2 andares. Cara, eu tenho as minhas cartas na manga para não usar SPT. Daqui a pouquinho eu falo. Assim, a carta na manga basicamente eu tenho que pelo menos ir no terreno, ver o terreno para ver se no terreno tem pelo menos um mínimo de resistência. Aí daqui a pouquinho a gente volta a falar nesse assunto. Cara, 3 andares. Cara, pô, tem que ter SPT. Não é possível que a pessoa fazer uma casa de 3 andares e não querer fazer o SPT. Ah, o cara quer fazer um prédio sem SPT. Pô, esquece, cara. Não tem cabimento. Então, obras grandes, cara, 3 andares para frente tem que fazer SPT. Não é possível, cara. Não tem cabimento o cliente querer fazer uma obra que vai custar 500 mil reais e não querer pagar 1.500 no ensaio. E botar 500 mil reais num solo que você não tem a mínima noção do que tem embaixo. Cara, tem que fazer, não tem jeito. Agora, quando a obra é pequena, cara, eu entendo que, pô, o cliente está aquela questão assim, ele vai juntar 15 mil, vai fazer um pouquinho da obra. Aí vai ficar 2 anos juntando dinheiro, vai fazer... Cara, aí pra ele, 1.500, cara, é 1.500. Aí ele não... Pô, ele travou, não vai pagar, você tentou convencer, não vai fazer. Aí tem que ter a carta na manga. A carta na manga pelo menos você ir na obra, abrir um buraco, ver se o terreno não é um brejo, né? Se não é um terreno, uma argila orgânica muito mole. Cara, enfiar um vergalhão lá no terreno e ver se aquilo não vai vazar até o fim do mundo. Então, assim, tem uns pulos do gato que a gente consegue fazer para tentar, né? Não perder o cliente, e aí você avalia. Com a experiência que você já viu, vamos supor, igual o que a gente acontece? Como eu já fiz várias obras, eu já conheço um pouquinho o terreno, eu imagino o que vai dar o número de golpes, eu faço a conta de trás para frente. O terreno é uma argila média. Pô, uma argila média, eu não estou olhando aqui que por exemplo, ó, você começa a ter um banco de dados de SPT. Cara, uma areia média não está dando aqui 7, 9 golpes, né? Então, se eu for lá na obra e ver que é uma areia, um terreno mais arenoso, médio, cara, eu sei que vai dar 7, 9 golpes. Aí você, adota 5 golpes. Aí 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, adota 1 quilo. Ah, chegou lá, é uma argila orgânica. Cara, é uma argila orgânica, se eu abrir um SPT aqui para você... Pô, deixa eu tentar ver qual obra... Deixa eu pegar aqui um ensaio muito ruim. Deixa eu ver se tem algum aqui. Léo, você pode perguntar na vizinhança também. Pode perguntar na vizinhança também. Deixa eu só tentar... Você está perguntando o cara da fundação dele como é que ele fez, até quanto de profundidade ele fez a sapata, ele vai ter uma noção também. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui a sondagem. Aqui é outra sondagem. Olha lá. Argila com presença de matéria orgânica. Deu 2 golpes. 2 golpes, se você tentar botar uma sapata em 2 golpes, vamos filosofar aqui, ó. A gente botou 7 golpes, né? 7 golpes. Dividiu por 5, deu 1.4, a gente botou 0.14. Para nossa casa de 2 andares, está dando sapata de 1,15 por 1,15. Pô, tá ótimo, né? Tá ótimo. Se eu pegar 2 golpes, né? 2 golpes,
E aí tem que tomar um cuidado, porque eu já peguei argila que dá 0 golpes. O que é 0 golpes? O cara só, não precisa nem bater, ele só deixa o peso do equipamento dele encostar na haste e ela afunda. Então, se você pegar, vamos lá, aqui ainda deu 2 golpes, né? 2 golpes ainda, é porque aí embaixo já pegou uma areia, aí beleza. Então vamos pegar 2 golpes. Aí vamos supor que fosse aquilo ali, n igual a 2. 2. Ah, outra coisa que eu não gosto de usar a média. Peraí. Pô, você tem um local que está 2. Aí, embaixo é um terreno muito bom. Aí você pega 8 golpes, 10 golpes. Você vai fazer a média, sendo que você não vai botar a sapata no terreno bom, você está botando no terreno ruim. Então, assim, quando o terreno embaixo é bom, mas eu estou botando a minha sapata no terreno ruim, eu faço a conta com o terreno ruim. Então, tensão admissível. Tensão admissível. Vai dar 2 dividido por 5. Isso aqui vai dar 2 dividido por 5, vai dar 0,4. Isso aqui, lembrando, quilos por centímetro quadrado. Em MPa, isso divide por 10, 0,04 MPa. Ó. Aí, vamos lá, eu consigo botar a sapata em cima dessa argila orgânica. Então, eu estou imaginando até como você fez. Cara, você chegou lá na obra e tem uma argila orgânica, muito ruim em terreno. Pô, eu acho que tem que... É a situação assim, você tem que chegar para o cliente e falar assim, olha, eu acho melhor fazer um ensaio, porque eu preciso saber se vale a pena escavar um pouco mais ou partir para estaca. Porque vamos botar aqui, ó, 0,04. 0,04. Calcular. Olha lá, já deu zebra. Existe superposição entre elementos de fundação. Ó. Olha como é que ficou, olha o que aconteceu. Qual seria a solução? Eu estou imaginando assim, olha, essa casa aqui, cara, se tivesse nesse terreno, ó, o que a gente iria fazer? Você tem aqui 11 golpes. Ah, vamos lá, eu estou com medo de vocês não estarem acompanhando. Vamos só fazer o seguinte, a gente começou a aula em cima desse terreno. Em cima desse terreno, a gente resolveu botar a sapata a 1,5 metro de profundidade. Então a nossa sapata vai ficar aqui, ó, nessa linha, né? E com 7 golpes. A gente pegou 7, dividiu por 5 e botamos 0,14. Eu achei ótimo o tamanho das sapatas, ficou bom. Aí a gente trocou. Aí se a casa não tivesse nesse terreno, a casa tivesse nesse outro terreno, cara, eu nem tinha pensado nesse SPT. Cara, peguei aleatoriamente aqui de outra obra. Aí deu 11, ó, 1 metro de profundidade, 11 golpes. Aí de repente ficou 2 e 2. Então, escavou mais 1 metro, 2 golpes. Escavou mais 1, 2 golpes. Tem que tomar cuidado que esse 2 golpes tá arriscado o terreno ser pior ainda do que esses 2 golpes. Porque às vezes só com peso, cara, ele vai embora. Argila com presença de matéria orgânica, ó. Consistência mole. E vamos lá. Alguém me fala aqui, o que eu poderia botar a sapata? Eu falo assim, professor, se tá 11 golpes aqui, eu vou botar a minha sapata com 0,5 metro de profundidade. Vocês podem fazer isso? Hein? Vamos lá, o bom senso diz que a gente pode escavar um pouquinho só e botar a sapata, porque aí você fala assim, caramba, 11 golpes. 11 golpes, ó, N igual a 11 é melhor que o 7. Né? Se 7 já estava legal, com 11, se você botar no CIP, botar assim, ó, tensão admissível. Se você pegar 11 e dividir por 5, vai dar mais que 2 quilos. 11 dividido por 5 vai dar 2,2 quilos por centímetro quadrado. Se você botar em MPa, vai dar 0,22 MPa. Se você colocar agora no CIP 0,22 MPa, a sapata vai ficar menor do que estava com 0,14. Você botaria aqui a sua sapata a 1 metro de profundidade, né, já que esse 11 aqui está muito bom, e deixaria a sapata pequena?
Isso aí muita gente faz. O cara cavou 1 metro, opa, o terreno tá bom, vou botar uma sapata. Aí botou a sapata. Ele não fez o ensaio, aí ó, Davi, olha qual é o grande perigo. Não fez o ensaio, aí 1 metro de profundidade achou que o terreno estava bom, não fez o que o Roberto fez, que é, pô, dá uma olhada, porque às vezes, igual o Roberto falou, cara, você dá uma olhada nas casas de vizinha, o pessoal fez sapata e todas as casas estão fissuradas. Aí você, pô, o pessoal errou, porque acontece. Às vezes você vai chegar no local, uma rua nova, todo mundo fez sapata, todas as casas estão com fissura. Então, ninguém fez SPT, todo mundo veio aqui e colocou a casa em cima de 11 golpes, achando que estava bom. Qual é o problema? Vou até desenhar aqui, ó. Quando a gente coloca aqui uma sapata, vou desenhar aqui do lado, ó. Imagina que isso aqui é o nosso terreno, né? Eu vou botar aqui a minha sapata. Botar o meu pilar. Léo, mesmo que ele fizesse um radinho, ainda poderia recalcar, né? Ainda poderia, cara, com esse solo muito ruim ainda poderia. Deixa eu só fazer um pulo do gato, fazer um rascunho aqui, ó. Offset, botar ponto 6. Caramba. Professor, Oi. respondendo a pergunta do senhor aí tentando, como o solo abaixo ele é muito mole, né? Uhum. Ele vai recalcar e como é só 1 metro, o material vai ser expulso da lateral, né? Então, vamos lá. Qual é o grande problema? Ó, lembrando, vou pedir mil desculpas assim para vocês. Eu sou professor de estruturas, eu não sou professor de geotecnia. Então, assim, essas perguntas, quem pode explicar com muito mais detalhe é, por exemplo, o professor Antônio Nascimento, tá? Nos cursos dele, ele entra mais a fundo nisso. Eu estou dando só uma pincelada. Cara, o que eu estou pegando isso aqui, ó, e vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, 1 metro. Deixa eu desenhar as camadas. De 1 metro e metro, né? Aqui, ó, 1 metro. Desenho certo isso aqui. Fiz errado. Segura só um minuto que eu fiz errado. Offset, 1 metro. Ó, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Estou botando algumas camadas aqui para baixo. Aí, sem jeito aqui pra caramba para desenhar. Ó, imagine que isso aqui sejam camadas de terreno. Pô, deixa eu tentar. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Só 1 minuto. Deixa eu... Acho que vai ser mais fácil. 1 minutinho só. Ó, vamos fazer o seguinte. Desenhei aqui, ó. Tá todo mundo acompanhando? Vê se, é porque eu sempre fico na dúvida se vocês estão vendo aqui agora o meu rascunho. Estão vendo? Então eu tô aqui com o meu pilar. Acho que sim. Estão acompanhando? Sim. Então vamos lá, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo passar um pouco da minha experiência para vocês. Cara, eu tenho aqui uma força. Cara, essa força, quando dividir pela área da sapata, né? Olhando de em cima aqui, ó. Eu tenho um pilar e eu tenho uma sapata. Essa força vai se espraiar pela área da sapata, né? Você tem uma área aqui. Quando você pega força, né, e divide pela área, você vai chegar numa pressão. Então, pressão, vou botar aqui, ó. É porque eu chamei isso aqui de P, né? Deixa eu chamar, então, P minúsculo. Ó. P minúsculo é o P grande dividido pela área.
P dividido pela área vai dar uma pressão. Essa pressão vai estar aqui de baixo, ó. Só que ela, conforme vai, ela não vai de forma retangular até o chegar em rocha. Como que essa carga, essa pressão vai se dissipando? Cada vez que ela vem vindo aqui para baixo, ela diminui um pouquinho. Então ela vai se espraiando, ó. Essa carga aqui vai diminuindo. Então aqui dá uma pressão dividido por... Vamos dar um chute aqui, né? Vou tentar pegar assim, ó. Vou botar que aqui seja... essa carga seja igual a 20 toneladas, 200 kN. E a minha área de sapata seja uma sapata de 1,20 por 1,20, né? Seja uma sapata de 1 por 2, 1 por 2. Aí eu vou pegar aqui, ó, 1.2 vezes 1.2, vai dar 1,44 metros quadrados. Então essa minha pressão pequena é 200 kN, 200 vezes 10 a terceira, dividido por 1,44. Essa pressão vai ser 200 exponencial a terceira, dividido por 1,44, vai dar 138 kN por metro quadrado em MPa, eu quero isso em MPa. Deu uma pressão aqui de 0,138014 MPa. Essa é minha pressão logo abaixo do terreno. Conforme você vai aumentando, vai descendo aqui, a área de solo vai aumentando. Então isso aqui vai diminuindo. Aqui começou com 0,14, aí aqui caiu para 0. Estou chutando aqui agora, tá? 0,13, 0,12, 0,05, até que chega uma hora que ele já não pressiona mais o terreno que está embaixo dele. Esse 0,14 começa aqui de baixo. Então, assim, de cara, o seu terreno aqui de baixo, ó, esse terreno, tem que ter uma tensão admissível maior que 0,14. Se o seu terreno aqui aguentar menos de 0,14 para essa situação, cara, essa sapata aqui afunda no terreno. Então, você tem que ter pelo menos isso aqui, para ele não romper, né? Desculpa, ele afunda o terreno e o terreno ele sai pela lateral, igual alguém falou, né? Você rompe o terreno. Então, esse terreno aqui, ó, tem que ter uma resistência de mais que 0,14. Vamos supor que a tensão admissível desse terreno seja 0,2 MPa. Show de bola. Então você está aqui, ó, 0,14 é menor que 0,2. Ok. Aí embaixo aqui, ó, 0,12. Aí aqui 0,1. Aqui 0,07. Aqui 0,05. E aqui 0. Isso aqui, quem lembra lá da faculdade, é o que eles chamam de bulbo de pressão, assim, ó. Faz assim, ó, 0,12 é essa linha, 0,1 é essa linha, 0,07 é essa linha, 0,05 é essa linha, 0 é essa linha aqui. Qual que é essa altura aqui? Eu não me lembro de cabeça. Se isso aqui, o Peterson vai saber de cabeça, vai lá, Peterson. Se isso aqui é B, né, que é igual a 1,20, eu acho que é 2 vezes a... É 2B, não é isso? Então, 2B, se eu tô com uma sapata de 1,20, 2B daria 2,40. Quando chegar em 2,40, o que tiver de terreno aqui para baixo, né? Assim, 2,40 metros, pode ser o pior terreno dos mundos. Isso aqui já não pressiona esse terreno. Agora, se você... Vê se todo mundo entendeu. O terreno vai pressionando com 0,14, 0,14 menor que 0,2. 0,12, cara, 0,1, 0,7, 0,5, até que chega uma hora que não pressiona. Essa distância aqui é 2 vezes a altura, 2 vezes a largura da sua sapata. Então, como que aqui eu chutei que a sapata tem 1,20, 2 vezes vai dar 2,40. Então aqui, ó, 2,40. Abaixo aqui, cara, se o terreno for ruim, tá valendo ainda, tipo assim, não tem problema. O problema é você colocar aqui e no meio aqui você tem um terreno muito ruim, porque aí o 0,7 aqui pode pressionar e aí a sua sapata recalcar. Então, vamos agora voltar lá para nossa sapata, ó, que a gente estava colocando. Eu tenho, ó, aquele SPT ruim. Eu tenho o primeiro terreno aqui que tem N igual a 11. Aí de repente vem, então esse terreno aqui é um terreno mais firme, N igual a 11. O que pode ser esse N igual a 11? Um aterro. Alguém aterrou e fez um aterro bom, né? Foi aterrando, passando rolo compactador, aterrando, passando rolo compactador. Aí depois, N igual a 2, N igual a 2, muito ruim, cara. Depois aqui para baixo que melhora, né? Deixa eu ver aqui quanto que era. N igual a 2, 2 depois 6, 28. Ó, então,
veio N igual a 6. Aí depois ficou muito bom, cara. N igual a 28, pelo amor de Deus, é um terreno muito bom. Aí a prática diz, vamos colocar a sapata pelo menos 1,5 m. Então a gente veio aqui e fez assim, ó. Sapata tá aqui. Sapata tá aqui. Aí, opa, minha sapata tá N igual a 2. Aí a gente pegou 2, dividiu por 5, né? A gente pegou o 2, dividiu por 5, deu 2 dividido por 5 deu 0,4 quilos por centímetro quadrado. Isso aqui em MPa é 0,04 MPa. A sapata, a força dividido pela área, para ficar menor que isso aqui, deu uma sapata gigante, gigante. Quer ver? Ó, vamos ver lá como é que ficou. Ó, uma entrou dentro da outra. Ó. Cara, inviável. Ninguém vai fazer uma sapata, de uma casa com uma sapata assim e com alturas absurdas. Olha quanto é que, olha o tamanho da sapata. O volume de concreto que você vai gastar só nessa sapata aqui está arriscado ser o volume de concreto da casa toda. Inviabilizou. Aí, a gente poderia pensar assim, então por que a gente não levanta a sapata? A gente não levanta a sapata e coloca, né? Tira a sapata daqui e vem para aqui. Porque, pô, 11 golpes é um bom terreno. Ó. Ó. A gente vem para cá. Ó. Né? A gente vem para cá. N igual a 11. Pô, por quê? 11 dividido por 5 vai dar 2,2 quilos, que é igual a 0,22 MPa. Tenho certeza que a sapata aqui vai ficar boa. Só que o que acontece? Aqui, ó, o terreno não vai romper. Ok. Só que o bulbo de pressão, ó, se eu tô com uma sapata aqui, vamos botar que a sapata deu 1,30. Aí 1,30 vezes 2, 2,60. 2,60 você vem aqui, ó, 1, 2. Cara, o seu bulbo de pressão tá totalmente aqui num terreno que tem 2 golpes, 2 golpes. Isso aqui, esse terreno vai se comprimir. Então, a sua sapata com o tempo vai recalcar. Ela vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Vai afundar, porque esse terreno aqui, ele vai adensar com os anos, ó. Esse terreno está muito ruim. Então, não adianta eu querer botar N igual a 11, sendo que para baixo está ruim. Então, esquece, não tira isso. Aí, qual seria para mim a solução desse terreno aqui? Então vamos fazer uma sapata aqui embaixo, ó. Aonde tem N igual a 6. Ó. N igual a 6. Né? N igual a 6 é um bom número. Não tá tão ruim, não tá tão desesperador. Cara, você consegue escavar uma sapata aqui, ó, para fazer isso aqui? Assim, o seu funcionário consegue? Não consegue. Cara, esquece, não dá para fazer isso, né? Qual que é a solução? Aqui, estaquear a casa. Não tem como, tem que estaquear. Mas tem 2 andares só, tem que estaquear. Quer ver, ó, inclusive, eu tenho um projeto aqui para mostrar para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, e esse SPT ruim que a gente acabou de pegar, são 2 casas, uma do lado da outra. Ó, é casa 1, ó, casa 1 e casa 4. Eu peguei para calcular, é lá na Barra da Tijuca. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, projeto de locação. Aqui, ó, a casa tem 3 andares, tá? Ó, 1, 2, 3. Na verdade, assim, ela tem 2 é porque aqui em cima entra um telhado de madeira aparente. Então, a casa é essa, ó, estaquei. Ó, o estaqueamento. O estaqueamento nem foi fundo. Cara, as estacas, se eu não me engano, deram 6 metros só. Aí fiz estaque Strauss, cara, chegou naquele N igual a 28, deu mais que precisava. Mas eu tive que estaquear. Ó, aqui, ó, os blocos. Ó, bloco de uma estaca, bloco de 2. Tá aqui, ó, o projeto de estaca. Essa casa teve um problema também, a gente pensou em fazer em radier. Cara, dava para fazer em radier. Só que qual é o grande problema? É essas casas que, de conceito aberto, não pode ter pilar interno. Cara, eu não podia ter, essa região toda aqui não tem pilar, ó. Aí o que acontece? O radier não é bom, que aí você concentra muita carga na beirada do radier. Aí ficou muito caro. Inclusive o cliente, antes de contratar a gente, ele fez uma primeira casa que ele fez com radier, viga invertida, ele achou caríssimo. Aí ele achou, cara, ele fez a cotação e falou, pô, prefiro muito mais estaqueado que fazer radier. Então tá aqui, ó. Inclusive a piscina, ó, a gente estaqueou a piscina. Ó. Por quê? Por causa disso. Tipo assim, aquele 11 metros era um aterro que estava mais embaixo, 2 e 2 golpes. Não tinha como colocar uma casa em cima daquele 2 e 2.
Então vamos lá, respondendo para a gente fechar a aula, porque já está dando 9h30. Então vamos lá, essa é a nossa casa atual. Essa casa a gente partiu do princípio que o nosso terreno é aquele primeiro SPT. Eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar. Ah, e inclusive, ó, esse SPT aqui, ó, que é o... Vamos lá, vamos voltar. Esse é o SPT que a gente está utilizando para calcular a nossa obra. Deixa eu só aproveitando aqui para vocês verem o projeto. Eu tirei dessa casa aqui, Van Lessa, que é no Recreio dos Bandeirantes. Ó, vamos ver aqui, ó, projeto. Cara, é uma casa de 2 andares. Deixa eu pegar forma de estrutura. Ó, é uma casa de 2 andares. Cara, fizemos sapata. Quer ver? Ó, 2 andares. É uma casa bem simples também, ó. Bem simples. Deu para fazer sapata. Ó, sapata. Ficou uma sapata um pouquinho maior, cara, porque a gente aqui também os pilares têm um vão um pouquinho maior, né? Também tem o primeiro andar é conceito aberto. E a gente aí só para fechar aqui, eu não sei se eu usei 7 golpes. Faltou um detalhe aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado. Eu fui filosofando sobre divide por 5, aí eu peguei o 7, né? Mas esse aqui, ó, tem que tomar um cuidado danado. Isso aqui é o furo 1. Foi feito um furo 2 e um furo 3. Vamos dar uma olhada, né? Furo 2. Ó, 7, 6 golpes. Então, ó, furo 2, 6. Já é um pouquinho pior. E no furo 3, cara, 2 e 11 golpes. Quem que eu vou adotar aqui? Vamos lá. Quem que a gente adota? O 11 golpes, o 6 golpes, que é o pior, ou o 7 golpes, que tá próximo. Cara, eu adotei o 6 porque, primeiro, a favor da segurança, segundo, que a casa, né? A minha casa tá aqui, ó. Então, ó, a maioria dos meus pilares vão estar em volta do furo 2. Então, o furo 2 para mim foi mais significativo do que o furo 3 e o furo 11. Tá? Então, a gente veio e calculou com 6 golpes. Então, vamos lá, voltando, ó. Então, vou atualizar, ó. 6 dividido por 5, eu acho que vai dar 1.2, né? 6 dividido por 5 vai dar 1.2, 0.12 MPa. Aí a gente volta aqui no programa. Volta, vamos atualizar agora. Dados gerais. 0.12. 0.12. E vamos deixar calculando aqui. Professor, cada furo está saindo por quanto? Oi? Cada furo. O quanto? Eu não entendi. O custo para fazer a sondagem? Caramba, cada furo. Ô Davi, eu para ser bem sincero, cara, eu não sei. Eu sei assim, eles cobram no mínimo hoje R$ 1.800. É o que eu acho que é a mobilização do equipamento. Tem alguns sondadores que eu trabalho em parceria, que quando eu falo assim, cara, eu tenho que dar o melhor preço que o cliente não vai aceitar. Aí tem alguns que, pelo volume de serviço que eu passo para eles, ainda tenta fechar por 1.500. Principalmente quando tá aqui na região do Recreio, Vargem Grande, onde eu tenho bastante projetos. O normal é 1.800, aí então parte de 1.800. Esse 1.800 está incluindo 30 metros de furo. Aí o que eu peço? Eu peço para fazer 2 furos, apesar da norma pedir 3 furos. Cara, quando eu estou numa situação muito extrema, eu peço para fazer 2 furos de 15, porque para casa 15 metros já é mais que o suficiente. Aí eu tento escolher 2 furos bem onde vai ser a casa e 2 furos de 15. Aí fecha por R$ 1.800 os 2 furos. Quando tem que fazer mais furo e começa a aumentar, eles cobram assim, R$ 1.800 mais tanto reais o metro após os 30. Cara, aí depende, pode ser R$ 1.500, pode ser R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 2.800. O que eu peço para fazer é assim, quando o terreno é muito ruim e a obra é pequena, eu peço para o sondador, olha, se você começar a chegar lá, começar a furar muito e não chegar na rocha, né, que é o impenetrável, cara, você me liga que eu autorizo parar. Porque senão fica um absurdo, né? Você vai fazer uma casa, vai mandar... Aí o terreno é um terreno bom, né? Você está vendo que o terreno é bom, mas ele não chega nunca no impenetrável. Cara, aí para que vai ficar furando, você sabe que você não vai estaquear. Aí eu peço para parar, com uma profundidade menor.
Beleza, obrigado. Tá? Léo, aproveitando o ensejo, e uma média mais ou menos do levantamento, assim, é plano altimétrico? A topografia? Isso. Caramba, Roberto, tô por fora. Puta. Aí, vamos lá. Olha só. Com o topógrafo, igual era feito antigamente, cara, com teodolito, etc, eu não tenho noção nenhuma. Agora, o que eu tenho de aluno que está fazendo o levantamento topográfico por drone e está funcionando muito bem, cara, e aí um levantamento com drone, pô, eu não sei se ele está na aula hoje aqui, deixa eu ver se ele está na aula. É o Paulo Moura. Cara, ele me cobrou outro dia R$1.500 para fazer um em Maricá. Pô, ele ficou legal pra caramba. Porque aí ele... Pô, como é que ele faz? Quer ver? Deixa eu... Eu não vou ter aqui pra mostrar. Aí ele faz com drone e tem funcionado. Mas eu tô por fora de preço. Quanto que é o levantamento topográfico? Nossa, você descobriu isso também. Essa é uma curiosidade minha também, que eu tô querendo fazer no terreno. E tive avaliando aqui mais ou menos uns seis topógrafos, né? E no preço da média que tive vendo lá, justamente isso aí, varia de R$1.200 a R$1.500. Uhum. Tá, aí vamos aqui. Só para confirmar mesmo se eu estava errado não, né? Tá, mas eu tô por fora de preço de topografia, tá? Assim, vários projetos meus eu peço topografia, por exemplo, ó, só para você encerrar aqui um pouquinho, ó. Só para... Aqui, rapidinho, só para a gente fechar o assunto. Fechou por hoje, então, assim, o assunto do SPT? Cara, a gente vai voltar a falar ainda de SPT, tá? Eu acho que a gente precisa abrir mais... Eu acho que a gente tem que abrir mais ensaio para a gente ver um pouco. Isso terreno, quer ver, ó? Só para... Segura só um instantinho, aí eu volto, daqui a pouco eu mostro a questão da topografia. Eu queria depois a gente ficar filosofando um pouco mais, discutindo, assim... igual a gente fez uma análise hoje de 2 terrenos. Um terreno que estava razoável e foi melhorando, né? Só para fechar aqui, ó. A gente fez um terreno nosso, estava assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Que é o que a gente utilizou para casa. Ó, tava 13 golpes. Aí veio 7, vou pegar o primeiro furo, né? 7, 9, 10, 21. Aí esse aqui era o primeiro, esse aqui é o nível 0. E aí vem cavando. Aí a gente viu, opa, 13. Só que 13 pedregulho. Também não quero botar... não é bom botar a sapata com menos de 1 metro de profundidade. Então não adianta eu botar a sapata aqui, se isso aqui é 13 e aqui embaixo é 7. Então, qual que é o ideal? Vamos afundar um pouquinho, né? 1,5 metro é um bom número, né? O recomendado é sempre colocar pelo menos 1 a 1,5. Aí colocamos aqui 7 e o terreno está melhorando. Então o bulbo de pressão, cara, se eu sei que a pressão vai diminuindo e o terreno está aumentando a resistência, problema resolvido, não tem mais que ficar discutindo. Cara, eu sei que a maior pressão acontece aqui embaixo. Essa tensão é menor que a tensão admissível e o meu bulbo de pressão está pegando um terreno melhor, tá ótimo. Cara, beleza. Aí vamos simular. Agora vamos simular assim, ó, só para... O que eu queria na próxima aula? A gente pegar mais ensaio pra gente ver assim. E quando acontece assim, ó, dá 2, aí pegou aqui, ó, 2, vamos pegar aqui um terreno bom. 6, 7, aí aqui o 10. Cara, isso acontece direto, ó. 6, 7, 10, 15 e de repente caiu para 2, 3, 4. Cara, e aí o que eu faço? O terreno aqui é muito ruim, mas eu tenho um terreno muito bom aqui. Eu vou vir com a minha... Vou estaquear para chegar nisso aqui, ou eu posso deixar a minha sapata aqui nesse terreno. Aí você tem que discutir. A casa é pequena ou grande? A obra é grande ou pequena? Se for obra pequena, cara, vamos fazer a nossa sapata aqui, porque quando o bulbo de pressão sair aqui dos 2,5 metros, eu ainda estou em terreno bom. Então não tem que me preocupar. Inclusive o Paulo, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Ele foi no meu escritório hoje pra gente discutir. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu não sei se ele me mandou. Paulo. Deixa eu achar aqui a sondagem dele, ó. Aqui, a gente discutiu hoje durante 1 hora, eu, o Paulo e mais 2 engenheiros que trabalham.
a gente ainda não tem 100% de certeza. Olha como é que é complicado. A gente ainda vai pesquisar um pouco mais, mas olha como é que é o terreno dele, ó. O terreno dele é assim, primeiro furo, esse é o primeiro furo. Olha que interessante aqui, ó, para vocês entenderem. Não deu SPT, por quê? É rocha, ó. Gneiss. Cara, isso aqui é o que nem foi SPT, foi sondagem rotativa. Ele só foi triturando o terreno. Aí o que ele fez? Parou. Achou rocha. Cara, aí rocha com fratura, rocha com pouca fratura, etc. É uma pedra. E aí ele perfurou a pedra. Quando o SPT não consegue dar um número de golpes, ele fica batendo em contra-rocha e entra com a sondagem rotativa, que é o mesmo equipamento, mas ele vai triturando, entra com uma broca e vai rodando para quebrar o solo. E vai tirando a amostra. Aí ele foi para o furo 2. O que o furo 2 fez? Ele fez a rotativa. Quando ele conseguiu quebrar a rocha, ele fez a SPT. Olha como é que tá aqui, ó. Rocha. E aí, quando saiu da rocha, pegou um terreno horroroso. Aqui, ó. 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes, 4 golpes, 5, 4, 6. Cara, aí lá com 18 metros de profundidade voltou a ter rocha. Então, olha como é que é interessante aqui, ó. Tá o terreno dele aqui. Ó, aqui é o terreno dele. Isso aqui é rocha. Isso aqui é rocha. E aqui no meio deu uma camada de argila fofa, mole. Ó. E aqui deu argila fofa. E a casa dele é uma indústria, vai ter um pavimento só. E aí o que você faz? Você estaqueia e aí se estaquear, a gente fez uma simulação, estaquear, ou você resolveu botar estaca, ou você vem com a estaca até a rocha, ou não adianta nada você fazer isso aqui. Até porque, isso é coisa para a gente discutir depois. Quando você tenta botar uma estaca e você crava na rocha, você quebra a rocha para fazer estaca e não chega na rocha, o que acontece? Isso aqui, ó, você acha que tem atrito lateral aqui, mas você danificou tanto a rocha que o atrito lateral aqui é muito ruim. Então essa capacidade de carga é baixa, cara, e aqui é pior ainda porque você está na argila mole. Então, quer estaquear, você faz isso aqui, vem com a estaca até lá embaixo. Mas ao mesmo tempo, você tem rocha. A casa é leve, não pode fazer uma sapata aqui, em cima da rocha? Fazer a sapatinha aqui, ó. Será se o bulbo de pressão vai chegar aqui, nisso aqui? A gente passou 2 horas fazendo conta, desenho, pesquisando o que era melhor fazer. E outra coisa, a gente ficou tentando entender como que tem rocha, como que tem rocha, e como é que aqui no meio tem uma argila ruim. Aí, furo 3, idem, ó. Furo 3. Aqui é um pouquinho de argila, aí depois vem rocha, então não teve SPT, fraturou, o equipamento atravessou a rocha, pegou numa argila orgânica, olha lá, muito ruim, 3 golpes, 4 golpes, 4 golpes, 3 golpes, 5 golpes, 4 e rocha. Aí de novo, e aí o que a gente faz? Então assim, como a obra dele, aí agora deixa eu voltar aqui, ó, só para encerrar a aula. Qual que foi, assim, alguns questionamentos que a gente ficou filosofando? Então, a gente tem assim, ó, como é que é o terreno dele? Tá o terreno dele aqui. 1 metro de argila, 6 a 7 metros de rocha. Então, isso aqui é rocha. Depois, mais 6, 7 metros de argila muito ruim. E depois rocha. E aí ele fez no terreno dele, se eu desenhar o terreno dele assim, ó, aqui tá rua, e o terreno dele tá aqui. A gente fez 3 furos, fizemos um furo aqui e um furo aqui. Ó, um furo aqui. Então, aqui deu rocha, terreno ruim, rocha. Rocha, terreno ruim, rocha. Rocha, terreno ruim, rocha. Aí a gente foi tentar entender como que isso aqui acontece. Cara, assim, por que tem rocha aqui,
terreno ruim, né? Argila e rocha. Aí, cara, lembrando, eu não sou professor de geotecnia. Aí, assim, eu sou engenheiro civil e um pouco curioso. Eu fico sempre instigado a entender um pouco de tudo, cara, assim, mesmo que não seja a minha área. Então, a gente foi olhar aonde que estava o terreno. Cara, quem é aqui do Rio conhece Santo Aleixo, lá em Magé, indo para Teresópolis? Então, aqui, ó. Então, para quem não é do Rio, tá? Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Magé. Aí aqui é a Serra do Mar. Então, lá no alto está Petrópolis, aqui é um grande maciço. Petrópolis, Teresópolis, Magé, Santo Aleixo, ó. Tá aqui no pé desse maciço aqui, ó, que é a Serra do Mar. Ó. O terreno dele está exatamente aqui nessa região, que é um vale, né? Que é um vale de decomposição de matéria orgânica em função aqui de toda a chuva. Quando isso aqui chove, vocês não têm noção como é que ficam os rios e as cachoeiras aqui. E aí o que a gente imagina? Cara, isso aqui, milhões e milhões de anos atrás, uma parte desse maciço, né, deve ter fraturado. Cara, agora eu tô falando aqui curioso, tá? Não é estudioso do assunto. Cara, um trecho disso aqui, vamos pensar assim na história da formação geológica da região. Cara, teve aí a atividade vulcânica, atividade tectônica que suspendeu a Serra do Mar, uma placa tectônica entrou por debaixo da outra, levantou. Cara, levantou, criou essa formação geológica aqui, ó, enorme, né? Passar aí, isso aqui, chuva, sol, vai desgastando toda essa região e a chuva vem carreando, né, toda a matéria, areia e etc., aqui para essa região de vale. Aí vai, durante milhões e milhões de anos, virando a nossa argila, né, que a argila nada mais é. Ela no passado foi uma rocha, né, aí, cara, então virou o solo aqui em cima. Cara, aí foi dando lá 8 camadas de argila, isso milhões de anos. Em algum momento a gente imagina que fraturou uma rocha dessa, né? Cara, essa rocha, cara, caiu, né? Deslanchou aqui para essa região, caiu em cima de um terreno argiloso, assentou e aí passou outros milhões de anos, né? Outros milhares, milhões de anos, e aí continuou a decomposição em cima dessa terra. Aí qual que é a nossa dúvida? Se o terreno dele, voltando, ó, cara, se alguém tiver algum comentário e souber um pouco mais do que eu desse assunto, professor, eu já estudei isso e não é. Cara, comenta, pode falar. Cara, a nossa ideia a nossa dúvida, né? Então, eu tenho aqui o meu terreno, né? Então o terreno dele está aqui está a rua e aqui está o fim do terreno. Cara, essa rocha ou matacão é do tamanho do terreno dele, né? Isso aqui é um grande matacão fraturado, ele está todo fraturado. E a gente aqui tem argila mole, e depois a gente vem com a rocha. A gente ficou com dúvida nisso hoje, cara. A gente ficou com dúvida, porque aí fez esse ensaio. Então, cara, começou a fazer o SPT. O SPT pegou na rocha, ele troca o equipamento e perfura isso e tira a amostra. Chegou aqui, ele fez o SPT, aí ele foi dando o gráfico. 5 golpes, 2 golpes, 2 golpes, rocha. Fez aqui, mesma coisa. Cara, a gente pode considerar com 3 golpes, isso aqui é um grande matacão, uma grande fratura de rocha, né? Então, aí qual que é a nossa dúvida? Todas as sapatas que a gente vai projetar, né? Todas as sapatas que eu quero fazer aqui vai ficar em cima de rocha, né? Ó, vou fazer uma sapata aqui. E aí, isso aqui para mim é ótimo. Esse bulbo de pressão não chega nem a fazer cosquinha no terreno ruim. Então, é como se essa grande fatura de rocha fosse uma sapata. Ou, cara, pode acontecer isso aqui, ó. Foi o nosso questionamento hoje. Por isso que ele foi lá no escritório. Cara, fez o ensaio aqui. Isso aqui era um grande matacão. Ó, uma fratura, né? Ela desceu lá da montanha e se assentou aqui. Aí aqui assentou uma outra, né? E aqui uma outra, por exemplo. Mas entre uma rocha e outra, essa argila orgânica aqui, ó. Essa argila ruim, né? Cara, ela pode aflorar aqui, ó. Porque tudo aqui é ruim, ó. Aqui em cima é ruim. E aí, quando fez o furo, né? O primeiro furo, ok, pegou rocha, aí atravessou.
Aí fez o segundo furo, pegou rocha, atravessou. Pegou o terceiro furo, pegou rocha, atravessou. E aqui, ó, não foi detectado com 3 furos. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Aí, a solução que eu dei hoje, tentar convencer o cliente a fazer pelo menos mais 2 furos, né? Ele pagar lá mais R$ 1.500, R$ 1.800, o cara voltar lá e fazer mais furo. Cara, seria uma solução. Segunda solução, o cliente não quer pagar, ele acha que já gastou muito com 3 furos. Cara, pelo menos a gente sabe que se abrir aqui, a gente chega à rocha. Tipo assim, o que é abrir? Pede para um ajudante, um pedreiro ir lá e abrir um buraquinho aqui. Abriu, ok. Cara, vem aqui, vamos abrir aqui, ó, para detectar se aqui tem as mesmas características que aqui e aqui. Né? Pelo menos isso. Foi o que eu sugeri hoje para o Paulo. Falei, Paulo, eu acho que pelo menos a gente tem que fazer algumas prospecções, né? Manuais, né? Mesmo escavar, porque a gente sabe que se escavar aqui, a gente vai chegar na rocha, porque vai encontrar a rocha, não tem jeito, tá? O SPT mostrou isso pra gente. Aqui, vai chegar na rocha. Aí a gente sabe quais são as características. Vamos cavar aqui para saber se aqui tá parecido. Tá parecido? Cara, aí tudo indica que realmente isso aqui é um grande... um matacão de tamanho... A ordem de grandeza é do tamanho do terreno. Bom, consegui responder o que vocês perguntaram? Acho que alguém perguntou alguma coisa, eu fui falando e acabei que eu não dei chance que vocês... Professor, eu tenho uma dúvida só que é com relação à sondagem. Por exemplo, e naqueles casos que a gente tem a sondagem com valor em fração, que os valores são maiores, que acho que é do que 30 centímetros, que às vezes, sei lá, dá 10 sobre 38. Qual o valor que a gente deve adotar? Cara, quando tá com fração, na verdade, tá ruim o terreno, não é isso? Quando tá com fração... eu acho que sim, porque acho que passou de 30. Né? Eu adotaria 0. Cara, é assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Segura só um instantinho. Você está falando assim, deixa eu pegar aqui pegar esse terreno. Vamos supor que a gente estivesse fazendo, esquece isso aqui, esquece. Está fazendo a sondagem, o que é o normal? Vou dar um chute aqui, o gráfico de SPT. 2 golpes, 5 golpes, 7 golpes, 20 golpes. Um SPT normal. Então, 2 golpes, 5 golpes, 7 golpes. Relembrando, vamos lá, eu acho que o Peterson vai lembrar melhor do que eu aí. Quem que é esse 2 golpes? É a soma. Na hora que você vai fazer um ensaio, você tem que descer 30 centímetros, tem que descer 15 centímetros, 15 centímetros e 15 centímetros de terreno, né? Dando pancada na sua haste. Então você coloca a haste aqui e você marca quantos golpes você tem que fazer para entrar 15 centímetros. Aí você anota. Nos primeiros 15 centímetros, deu um golpe. Aí, para descer mais 15 centímetros, deu mais um golpe. Para descer mais 15 centímetros, deu um golpe. Então, significa assim, ele deu uma pancada só, cara, a haste afundou. Desceu 15 centímetros. Aí ele soma 1 com 1, quanto que dá? 2, ignora. Soma 1 com 1, deu 2. Vem aqui e coloca o 2 aqui. Aí ele continua. Cara, para descer 15 centímetros, deu, por exemplo, um golpe de novo. Para descer mais 15 centímetros, melhorou o terreno. Teve que dar 3 pancadas. Deu a primeira pancada, deu a segunda e ainda não completou os 15 centímetros. Deu mais uma, completou os 15 centímetros. 3 golpes. Aí foi para os outros 2 15. Deu uma pancada, deu 15 centímetros, mais uma pancada deu 15 centímetros. Botou 2. Soma 1 com 3, dá quanto? 4, ignora. Soma 3 com 2, deu quanto? 5. Aí vem e coloca o 5 aqui. Esse é o nosso NSPT. Aí aqui deu 7 golpes. Cara, eu tô chutando aqui, tá? Assim, a soma, eu sei que funciona assim. Aí, primeiros 15 centímetros. Deu, por exemplo, 2 golpes. 2 golpes, desceu 15. Aí, para os próximos 15, deu 5 golpes. Vou botar 2 golpes. 2 golpes.
Aí, para descer os últimos 5, deu 15 golpes. Soma 2 com 2, dá quanto? 4. Ignora o 4. Esse número a gente desconsidera porque os primeiros 15 golpes ele não é significativo, ele não representa que você troca o equipamento, tem que tirar, colocar aí, por algum motivo técnico, os primeiros 15 a gente ignora, né? Aí soma 2 com 5, 7. Colocou o 7 aqui. Então, meu NSPT é 7. Vamos supor que o próximo aqui, ó, fosse 16, o próximo. Como que... Tô chutando isso aqui, tá? Tipo assim, aqui poderia ter 5, 5 e 2, não interessa. A soma deu 7, coloca 7 aqui. Aí vamos pro próximo aqui, ó. Tô chutando aqui, eu nem sei quanto que deu aqui. Vamos fazer de trás pra frente. Primeiro aqui, deu 5. Aí desceu 15 centímetros. Foi dando pancada e vai anotando. 5. Aí mais 5. Aí depois mais 10 aqui. Soma 5 com 5, deu quanto? 10. Soma 5 com 10, deu 15. Quem que é o meu SPT? 15. Então, esse é o meu SPT. Quando dá fracionado, eles fazem assim, né? Ó. Quando vem alguma coisa assim, chuta aí pra mim, que eu já não me lembro. 15, 15 e 15. Acontece assim, ó. Aqui, ele deu, por exemplo, um golpe, só que quando ele bateu esse golpe, já desceu os 30 centímetros. Aí ele coloca aqui, 1/30. Significa que não deu nem para ele contar quantos golpes foi para 15. Um golpe já desceu 30. Cara, isso aqui é muito, muito ruim. Cara, você ignora, tipo assim, esquece isso. O terreno ali não teve capacidade nenhuma. É uma argila muito mole. Ele coloca assim, ele bateu aqui, o primeiro golpe bateu, o segundo desceu 45. Aí ele, 2 golpes para 45. Esquece, isso aqui, é isso que você me perguntou? Isso, era isso. Então, significa assim, que olha para você ver, um terreno, para ele ter um mínimo no mínimo de resistência, ele tem que conseguir resistir a você bater e ele não entrar 15 centímetros com facilidade. Se ele bateu e avançou mais do que 15, cara, ele coloca aqui, ó, eu bati 2 vezes e já andou 45. Cara, o terreno tá muito ruim. Aí ele nem continua dando... Aí ele vai dando golpe até para ele... Só para ele acabar aquele 1 metro e começar tudo de novo. Aí veio aqui, cara, bateu 1, desceu 30. Ele vai botar aqui, ó, 1,30. Aí não. Aí quando chegou aqui, ele bateu 5. Pô, 5 para descer 15. Tá ótimo. Cara, aí bateu aqui 7. 7 para descer 15. Aí bateu mais 6 para descer 15. Pô, 5 com 7... 12, ignora. 7 com 6, 13. Aí deu 13. Aí não é mais fração. Então, seu N, SPT aqui é igual a 13. Isso aqui, 1 para 30. Quanto que é o N? Esquece, é 0. N igual a 0. Terreno, qual a capacidade? 0, nenhuma. Qual que é o N? 2,45. 0. 0. Sem capacidade nenhuma. Você não pode botar uma sapata aqui. Qual é o atrito lateral disso aqui na sua estaca? Se você quiser calcular a estaca. 0. Não tem resistência. Fechou? Cara, pelo menos a aula fica boa quando vocês me perguntam. Cara, eu achei boa a aula hoje, pelo menos vocês foram fazendo questionamento. A aula foi boa sim, professor. Beleza? Então, show de bola. Fazer assim, vou fechar aqui vou encerrar a gravação. Pode ser? Alguém tem algum questionamento ainda? Na próxima aula a gente continua o assunto, porque esse assunto eu acho que é bem extenso. Aí o que a gente faz? A gente vem terminando os projetos e vem discutindo mais sobre terreno, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, agradecer a presença de todo mundo, hein? Boa noite a todo mundo, todos. Valeu. Daqui a pouquinho essa aula já está lá na plataforma, tá bom? Boa noite a todos. Um salve para o Angé.